Antes de começar a assistir esse filme, responda para você mesmo. Você é um acomodado? Você é um preocupado? Você é apenas preocupado consigo mesmo ou também com sua família e o futuro do Brasil? Quem enviou este filme lhe considera alguém que reage, que toma posição diante dos fatos e quer compartilhar com você estas gravíssimas informações. Mas, se porventura este filme foi parar na tela de alguém acomodado, omisso e que não tem um pingo de preocupação com o futuro dos filhos, então não o assista, porque depois de assisti-lo, não lhe será mais possível continuar omisso ou acomodado, sem que isso lhe acarrete grave culpa. Ouça agora a mensagem do Dr. Mário Navarro da Costa, diretor de campanhas do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Fique atento às gravíssimas denúncias que serão feitas. Caros amigos e amigas, temos que agir imediatamente enviando esta mensagem para o maior número possível de pessoas. Se não tomarmos uma atitude agora, milhares de inocentes e indefesos terão suas vidas ceifadas, muitos ainda no ventre materno. Não verão a luz do dia como nós. E o pior, não receberão sequer a graça do santo batismo. Mas não pense que este é um filme contra o aborto apenas. O novo anteprojeto tem ainda muitas outras barbaridades. Mas eu gostaria de tratar com você as 3 mais cruéis: o aborto, a eutanásia e o infanticídio. Sim, esse é o perigo que você, sua família e eu estamos correndo. Um grupinho de ideólogos juristas de Brasília está preparando um novo Código Penal para ser imposto a toda a nação, sem ouvir a sua opinião, sem informar-lhe adequadamente, sem um amplo debate num caso que afeta tão profundamente a sua vida, de uma forma autoritária. E o mais grave, esse modo de proceder está se tornando frequente em nosso país. Você teria a frieza de matar um familiar seu que estivesse em coma no hospital? Pois acredite, existem pessoas que teriam. Assim como existem mães, muitas vezes com o consentimento dos pais, que têm coragem de assassinar o filho recém-nascido, porque este, por exemplo, apresenta alguma deficiência física. São bebês afogados em rios, jogados em latas de lixo, abandonados em becos frios, arremessados de edifícios, ainda com seus cordões umbilicais. Bebês que não pediram para nascer, eliminados sem ver a luz do dia, ou o rosto da mãe ou do pai assassino. Se aceitarmos esta imposição calados, eles terão suas penas criminais atenuadas ou abolidas. O anteprojeto do novo Código Penal propõe ainda diversas mudanças. Dentre elas, as mais preocupantes e aterradoras para todos os que defendem a vida e seguem a lei de Deus foram as que já citamos neste filme: aborto e eutanásia. O aborto, como você bem sabe, sempre destrói 2 vidas: fisicamente a do filho e moralmente a da mãe. Por mais que se tente, é impossível justificar tamanha crueldade. A eutanásia também. Como explicar que alguém possa ter o direito de tirar a vida do outro? Muitas vezes daquele ou daquela que lhe deu a própria vida. Por isso, você e eu precisamos reagir imediatamente. Sabe o que vai fazer o governo? Vai dizer que isso é coisa do legislativo e que não deve se meter. Como disse recentemente a presidente Dilma sobre a onda de corrupção no Congresso. E o judiciário, que ultimamente está legislando e tomando decisões arbitrárias, muitas vezes baseadas em opiniões pessoais e desprovidas do saber jurídico. Daí pode-se esperar qualquer barbaridade. Para que você possa entender melhor a maldade que está sendo articulada na calada da noite, no fundo dos gabinetes e às escondidas da opinião pública, como disse a doutora Kipman no painel Brasil em Perigo,
O novo Código Penal prioriza a cultura da morte, realizado no Instituto Plínio Correia de Oliveira. O governo pretende descriminalizar o aborto e a eutanásia. Essas medidas certamente farão com que o número de assassinatos de indefesos cresça. Sim, indefesos. Indefesos no ventre materno, que deveria ser para o filho o lugar mais seguro deste mundo. Indefesos num hospital que não podem opinar sobre sua própria vida, nem pedir para receber assistência religiosa, enquanto outros decidem sua sentença de morte. Mas, se for alertada, a opinião pública brasileira reagirá. E é para essa reação que eu lhe convido. Primeiro, espalhe essas informações pela internet, pelas redes sociais, pelos blogs, enfim, por tudo que estiver ao seu alcance. Compartilhe. Segundo, fale sobre isso com seus amigos. Você se surpreenderá como eles estão desinformados. Terceiro, assine hoje mesmo a petição ao presidente do Congresso Nacional solicitando um amplo debate, honesto e a favor da vida. O governo que, para ser eleito, prometeu não fazer nada para aprovar o aborto, está agindo por outras vias. Deixou por conta do Supremo Tribunal Federal decretar a legalização do aborto para os pobres bebês anencéfalos. Essa decisão do STF foi uma verdadeira afronta ao povo brasileiro e à Constituição de nosso país que defende a vida humana. No dia seguinte à aprovação, o governo já se empenhava para a instalação de 30 novas clínicas de aborto no Brasil. Isto não é acidente. Eles já estavam preparados para isso, esperando apenas a hora certa para dar o bote. Só para termos uma ideia do que poderá acontecer no Brasil se não tomarmos uma atitude, vejamos o que aconteceu nos Estados Unidos da América. Naquele país, o aborto é legalizado desde 1973. De lá para cá, mais de 54 milhões de bebês foram assassinados. Isso mesmo, um verdadeiro genocídio. 54 milhões de seres humanos foram sacrificados. A população de vários países europeus não chega a isso. Grupos ditos feministas e pessoas favoráveis ao aborto têm mentido para justificar a necessidade do cruel ato. Primeiro, mentem dizendo que não há vida dentro do ventre materno, quando a ciência já comprovou que esta afirmação é falsa. Segundo, no caso dos bebês anencéfalos, por exemplo, quando dizem que a gravidez é traumática e o bebê terá poucas chances de sobreviver ou ter uma vida saudável. A afirmação, além de inverídica, lembra a terrível Alemanha nazista, que defendeu a necessidade de purificar a raça, exterminando defeitos indesejados. Se não tomarmos imediatamente uma atitude, crianças como Marcela de Jesus Ferreira, diagnosticada com anencefalia, mas que viveu por 1 ano e 8 meses e pôde ser batizada, serão assassinadas ainda no ventre materno. Veja o que disse o Coronel Paes de Lira, eminente defensor da vida, durante painel realizado no Instituto Plínio Correia de Oliveira. Votação acompanhada por uma vigília cristã de frente à sede do Supremo,
a decisão sobre uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, que pretende impor, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a legalização do aborto dos chamados anencéfalos. Expressão talvez não muito adequada sob o ponto de vista científico, mas que se refere a pessoas, seres humanos, nenês, que no ventre materno apresentem uma disfunção, uma deformação, uma insuficiência, uma deficiência física, que isso é que é a anencefalia, uma deficiência física. Está lá o caso em julgamento no Supremo. Quando iniciamos essa reunião, a votação está de 5 votos a 1 em favor da DPF. Ou seja, 5 ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal já deram o seu voto pela matança dos inocentes anencéfalos no ventre materno. As perspectivas não são, falando nu e cruamente, muito favoráveis no resultado dessa votação. Infelizmente, como já previa Paes de Lira, a matança dos bebês anencéfalos foi legalizada. Mas ainda há esperança. E eu vou lhe dizer agora o que você e eu podemos fazer para reverter esse quadro. Na verdade, ao lhe enviar este vídeo, alguém já começou a trabalhar nesse sentido. Você também pode fazer muito. Você pode ser determinante para que milhares de vidas sejam salvas. Você e eu, sozinhos, dificilmente conseguiremos algo. Mas, se juntarmos nossas forças com a de milhares de pessoas que defendem a vida, tenho certeza que teremos êxito. Não adianta pensarmos isso apenas no âmbito de nossas famílias. A grande maioria do povo brasileiro é contra tudo isso, mas cada um fica isolado em seu canto e não tem voz nem vez de se manifestar. Ora, isso mudou com a internet. E essa é a oportunidade que eu estou lhe dando. Você aí, sentado na frente do seu computador. Você pode salvar muitas vidas, informando muita gente desse perigo que se aproxima, espalhando essa informação e a sua indignação, e fazer com que muitos outros participem desse grande protesto nacional. Por isso, eu lhe peço para assinar agora a petição ao presidente do Congresso Nacional contra a aprovação irresponsável do anteprojeto do novo Código Penal brasileiro. Veja como fazer isso no link abaixo. Essa petição será impressa e levada por um grupo de personalidades favoráveis à vida em audiência especial que será solicitada para esse fim. Queremos também divulgar essa petição e esse clamor nacional na imprensa escrita e falada, na internet, mesmo com anúncios pagos, se tivermos os meios para isso. Temos que mobilizar todos os recursos possíveis para que um anteprojeto assassino como esse não se instale em nossa pátria. Leia no link abaixo a petição ao presidente do Congresso Nacional, pedindo para que ele forme uma comissão de defensores da vida para discutir o anteprojeto do novo Código Penal e assim seja aniquilada qualquer tentativa de assassinato de vidas de inocentes por meio de uma pseudo-legalidade. Depois de assinar a petição, é indispensável que você envie o link deste filme para todos os amigos que puder. Precisamos, através desta petição, provar que somos a esmagadora maioria do povo brasileiro. Maioria esta que é cristã e veementemente contra a covarde matança de inocentes e indefesos, mas que é manipulada por uma minoria que trabalha de forma ideológica, abusando do poder que lhes foi dado pelo próprio povo. Além do mais, quem pode fazer leis que contrariam a lei de Deus? Como afirmou o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança recentemente. Por mais que o Supremo decida uma coisa, por mais que a Câmara dos Deputados decida algo, por mais que todos decidam algo, se for contra a lei de Deus, não tem valor. Há uma regra que de uma lei municipal que contraria a lei estadual é nula. Uma lei estadual que contraria a Constituição Federal é nula. Com muito mais razão, uma lei humana que contraria a lei de Deus é nula, é inválida e é pecaminosa. Mais de 1 milhão de bebês são abortados por ano no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde.
Eu não sei se esses dados incluem todos os abortos clandestinos ou todas as pílulas do dia seguinte, que são facilmente compradas em camelôs. Em todo caso, não há justificativa plausível para a interrupção da gravidez. Já a recente legalização do aborto para bebês anencéfalos e outros casos abrirá as portas para que o aborto irrestrito seja aprovado no dia de amanhã. Por isso lhe peço, mais uma vez, não deixe de assinar agora a petição no link abaixo. Obrigado por ter assistido este filme. Você provou que não é um acomodado. Agora eu lhe peço, não se omita e que, além da petição, divulgue este filme a toda a sua lista de amigos. Esse simples ato salvará muitas vidas no futuro. E nossa recompensa teremos no dia em que formos chamados a prestar contas ao Supremo Juiz e tivermos em nossa defesa as milhares de crianças que se salvaram por essa nossa atitude de agora. Cordialmente, Mário Navarro da Costa, diretor de campanhas do Instituto Plínio Correia de Oliveira.